Lilo Dallas Multipass. Boa tarde! Quanto tempo eu não gravo aqui no YouTube? Me desculpem, pessoal, mas é que CCLT atrapalha um pouco as coisas. Se você reconheceu a introdução do vídeo, sabe a personagem que eu vou trazer hoje? É a Lilo Dallas Multipass. Uma personagem de um filme excelente dos anos 90, um filme de ação futurista, protagonizado pela Mila Jovovich, Bruce Willis, Gary Oldman, Chris Tucker. Muito bom esse filme. Eu tive até o jogo do PlayStation 1 e eu escolhi a personagem porque eu achei um modelo simples, de um personagem que eu gosto, mas me gerou muita frustração, muita procrastinação. Porém, me fez perceber os pontos fracos que eu preciso melhorar e praticar mais. A questão de acabamento foi muito complicado por ser um modelo simples. Qualquer erro no acabamento vai aparecer. E eu errei bastante, principalmente em questão de emendas. A pintura também eu deixei acumular quando eu pintei com aerógrafo. E lixar as marcas de suporte. Então, possivelmente eu precisava ter colocado suportes em lugares mais estratégicos. Mas errar faz parte e é importante sempre continuar praticando até ter bons resultados. Se você também está desanimado, faça como eu. Desista! Brincadeira! Todo dia pegue um pouquinho, pratique alguma coisa, nem que se for pintar uma parte do cabelo, uma parte pequena do modelo, mas todo dia pratique alguma coisa para que sua curva de aprendizado seja mais rápida que a minha. Então é isso, chega de falar, vamos lá pintar. Então, começando essa barbaridade, eu começo com primer. Eu utilizo esse Corfix preto. Ele não vai ficar uniforme, mas é importante passar o primer em toda a peça, porque o efeito do primer não é cobertura, mas sim que a tinta grude. Então é importante ter primer em toda a peça. Então fica a dica aí, pessoal. Modelos que não tem tantos detalhes, não seja tão detalhado, tomar mais cuidado aqui com o acabamento, em lixar, deixar bem lisinho. As emendas também, não deixar tão aparente. Aí eu faço um pré-sombreamento com nanquim branco. Eu passei também a magenta nas partes de pele e com o ângulo de baixo eu usei o nanquim vermelho. A intenção era que essas partes vermelhas, mais avermelhadas, elas aparecessem na pele, mas como eu acabei exagerando demais, justamente porque a Acrylex ela não tem tanta cobertura, eu exagerei na tinta, acumulou bastante tinta, tirou esse efeito que eu queria, mais avermelhado da pele, de sombreamento. Aí eu acho importante compartilhar os erros também. Passei a areia rosada como a cor de base. Usei o marrom para partes de sombra. E o areia eu utilizei para highlight, para dar a luz do personagem. E eu poderia ter caprichado um pouquinho mais nesse highlight do personagem, para dar mais luz e sombra. O choque preto eu vou passar na base, nas botas. E diluído eu consigo usar esse choque com aerógrafo também. O choque ele é uma tinta que tem um pouco mais de cobertura do que o preto tradicional da Acrylex. Passo o verniz fosco onde eu já pintei. E para os washes eu vou utilizar nanquim, vou usar o vermelho, amarelo e azul
E o marrom eu vou utilizar para fazer splatters, aquelas bolinhas que a gente espirra no personagem para dar uma sensação de textura. Acabei exagerando um pouco ali nos washes, deveria ter feito um pouco mais suave. Washes muito fortes acabam manchando o personagem ou até escurecendo mais do que gostaria. Aí para tirar o excesso do wash eu utilizo esponja ou um paninho absorvente. Eu vou diluir o marrom para fazer, deixar ele bem diluído para fazer as pintinhas. Um pincel de cerdas um pouco mais duras ou até com uma escova de dente velha, funciona também. E eu vou fazendo em camadas, vou fazendo aos poucos para não exagerar e também não ficar tão imperceptível. Isso é para dar a sensação de textura das peles, né? Que não fique algo tão chapado. Aqui eu vou utilizar álcool normal mesmo, nem é isopropílico. E a intenção dele é espalhar o wash, espalhar a tinta. Então eu faço ele depois de passar o vermelho. Eu exagerei aqui no wash, ele deveria ser um pouco mais suave, mas foi bom porque dá para observar aqui o que o álcool faz com a tinta. Eu acho azul, eu exagerei também, acabou saturando demais ali a cor dela. E também acho que o azul ele funcionaria em lugares um pouquinho mais estratégicos de efeito de veias, né? Então ali na mão, no braço, ele funcionou legal. No torso eu deveria ter feito um pouco bem mais suave. Passo verniz fosco no que eu já pintei. Aí com a cor prata envelhecida eu vou utilizar essa pasta do Corfix. Um pincel bem fofinho. E aí a importância de tirar o excesso da tinta para que não fique marcado ali do jeito que eu marquei. Então ali no centro ele ficou essa marcação horrorosa. Mas depois eu conserto isso. Em cima dessa pasta eu vou passar o prata da tinta metálica mesmo, para realçar os detalhes da base. E com o cobre eu vou utilizar nessa parte da base para dar uma impressão de mais enferrujado. Aí eu não filmei, mas esse centro que ficou manchado, eu passei a pasta com o dedo mesmo, passei a pasta para poder consertar essa mancha. E aqui é a parte que eu procrastinei demais, que foi a parte do rosto. Eu acho que o medo de eu errar acabou me paralisando. Mas para os olhos eu usei esse mineral. Eu procuro não utilizar o branco para não ficar algo muito chapado. Eu uso cinza nos cantos dos olhos para trazer profundidade. Olhos muito pequenininhos, não vai adiantar tanto fazer essa etapa, mas para esse modelo eu achei um tamanho bom e é interessante, traz profundidade pro olho, mais naturalidade. Com a cor grafite eu vou fazer a bolinha do olho na direção que o personagem está olhando. E para preencher eu utilizei o cinza com um pouquinho de turquesa para ser a cor cinza com um fundinho mais esverdeado. Eu vou preencher a bola do olho com essa cor mais clara e deixando a borda do olho visível. Então eu não vou preencher totalmente, vou deixar esse risquinho externo do olho aparente.
Aí para fazer a bolinha do centro do olho dá para utilizar a tinta com um pincel bem fininho ou até a posca. E essa posca ela é de 0,07, ela é bem fininha, então ajuda a ter precisão. E com vermelho bem diluído e em camadas, aos pouquinhos eu vou colocando no canto ou na linha d'água dos olhos para trazer naturalidade e não exagerar. Então, então tem que ser bem diluída e aos poucos para que não fique com o olho vermelho, dê a impressão que o personagem está com o olho avermelhado. Mas é algo muito suave, só para trazer a naturalidade do olho. E com o branco eu vou fazer a bolinha do olho para trazer luminosidade e naturalidade também. O sépia eu vou usar para passar nos cílios e na linha d'água inferior para fazer o desenho do olho. E embaixo do olho eu vou utilizar maquiagem, porque eu queria um efeito mais esfumado. Então aos pouquinhos eu fui passando uma sombra mais escura, um cinza bem escuro. E alguém um dia deu aqui nos comentários a dica de utilizar esse lápis Super Soft da Faber-Castell para efeitos de barba ou pelos, e é muito interessante. Ele é um lápis pigmentado e macio, então ajuda a ser para efeitos mais sutis. Ele é muito interessante, eu gostei muito. Eu utilizei essa cor mais clara para fazer o fundo da sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela não é tão marcada, é algo bem sutil, mais leve. E eu utilizei outro tipo de lápis aquarelável. Esse é da Acrylex. Eu utilizei a cor vermelha para trazer essa cor vermelha para a bochecha, não como se fosse um blush, mas como se fosse a parte mais avermelhada do rosto. Queria um fundo mais alaranjado para a boca, eu utilizei o lápis aquarelável laranja. E para dissolver a cor da boca, eu utilizei o vermelho bem diluído, para dar a sensação de uma boca um pouco mais natural. Eu vim com o soft, com uma cor um pouco mais escura, só para realçar os detalhes da sobrancelha. E com a cor Saara, eu pintei ali uns dentes que ela tem, bem minúsculos, não dá para ver muito, mas ela tem dentes ali. Para o cabelo, eu utilizei essa cor cenoura, ela é bem laranja, então eu queria um fundo um pouco mais avermelhado. Eu peguei o nanquim vermelho para fazer a diluição dessa tinta. Aplicar em algumas camadas até chegar na cor que eu tinha ali de referência. E na raiz do cabelo dela, ela tem uma cor um pouco mais amarelada. Eu vou utilizar a cor amarelo dourado com o nanquim branco. É meio esquisito, mas utilizando a referência ali da personagem, a gente vê que ela tem uma raiz amarela. Eu vou misturar esse amarelo também com essa cor do cabelo dela para fazer um pouco de transição.
Para calça eu utilizei 3 cores, uma mistura de 3 cores, ouro, negro, prata e dourado solar. Usei um pincel bem fofinho para não deixar marca e diluí com água também, porque essa tinta metálica ela é um pouco mais grossa e ela parece muito a marca de pincel, então eu precisei fazer mais camadas, porque acaba perdendo a cobertura diluindo em água, mas é melhor do que ficar com a marca do pincel na calça dela. A choque branca eu vou usar como base da blusa, mas a cor vai ser a choque branca misturada com creme para ficar um off-white, não um branco. Para o suspensório eu vou usar a mesma cor que eu usei para o cabelo, só vou deixar um pouco mais alaranjado do que avermelhado. A choque preta eu vou fazer os detalhes da calça. E com grafite e cinza, eu vou fazer o cartãozinho dela, a cor do cartão dela, que é um cinza um pouco mais escuro do que o cinza que eu tenho. Vou passar o verniz fosco no que eu já pintei e com verniz brilhante eu vou misturar com o preto para passar no cinto e nas botas dela. Deixar um acabamento um pouco mais semelhante a couro, né? Então um pouco mais brilhante. O verniz brilhante eu vou passar na boca. E com o vitral eu vou passar nos olhos. Então eu vou depositar, eu utilizo geralmente boleador. Com a Chrome Metal da Green Stuff World eu vou utilizar para fazer o detalhe do cinto. E no cartãozinho dela eu imprimi num papel adesivo. Vou cortando e ajeitando ali para poder encaixar no cartãozinho dela. E tá pronta a Lilo. Personagem que eu gosto muito, mas que eu deveria ter me empenhado um pouquinho mais. Enfim. Queria trazer como que foi a minha experiência com toda a frustração e procrastinação, mostrar que isso faz parte, tanto você esteja no meio do 3D para hobby ou profissionalmente, tenha em mente que é muito importante a prática todos os dias. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma correção, deixa aqui nos comentários, ou se quiser só me falar qual que é o seu filme favorito dos anos 90, eu vou adorar ler e interagir com vocês. Então é isso, um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima, tchau!